o louvor de hoje. Eu não sei cantar ele, então eu vou ler para você. Glória a Deus. Olha que Deus tremendo. Depois você vai ver o vídeo antes desse, que antecede. Esse aqui você vai entender tudo que Deus está falando. Hoje eu vou colocar 3 vídeos. Vou botar os 3 com essa blusinha aqui que eu estou no serviço, mas você vai ver e vai entender quem é Deus na sua vida e na minha vida. E não tem para ninguém, gente. Não tem para ninguém. Olha o louvor que ele me deu ontem para eu trazer hoje para você, para nós. Ó, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Você está entendendo isso aqui? Depois, se você tiver tempo, volta nos vídeos aqui que eu vou colocar. E deixa esse por último, para você entender aqui uma coisa. Quando Deus ministrava esse louvor no meu coração, Ele me levou nessa passagem aqui, onde Ele abriu o mar, lá em Êxodo 14. Deus me levou lá e Ele disse para mim assim, olha, aqui o meu povo estava cativo. Eles estavam em desespero, sabe por quê, gente? Tinha montanha de um lado, montanha do outro. Atrás vinha Faraó com seus cavalos e cavaleiros, num grande exército perseguindo esse povo. E de frente deles o mar, o grande mar. E esse povo entrou em desespero. E Deus disse para eles assim, marchem. Diga ao povo que marchem. Foi isso que Deus deu para o líder deles. Diga a eles que marchem. Marchar como? Se tinha um mar na frente. A palavra diz que Moisés, o líder, toca no mar e ele se abre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, se preciso for. Deus já tem um caminho aberto para mim e para você. Então, o que você tem que fazer? Caminhar, glória a Deus. Olha isso aqui, depois você vê os vídeos, escuta o que Deus está falando comigo e com você. O que você tem que fazer? Caminhar, mas tem uma dificuldade imensa ali na frente. Caminha que Deus vai abrir o caminho para você. Você só tem que dar o primeiro passo. E sabe o que é mais tremendo que Ele falava no meu coração ontem? Ele diz para esse povo assim, ó, estejam quietos e vejam o grande livramento, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. O Egito ali, os egípcios eram os inimigos, era a guerra que eles estavam enfrentando, era a maior guerra naquele momento. Naquele momento, a maior dificuldade, o maior temor, o maior desespero era aquele grande exército atrás deles. E ele falou assim, esses inimigos aqui que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. E sabe o que Deus falava comigo? Eu estou colocando fim em algumas guerras da sua vida, da nossa vida. Tem áreas na minha vida e na sua vida que estão sendo bombardeadas com sequência pelo inimigo. Ele sabe que aquela área te dói, te machuca, então ele está bombardeando ela com sequência, sabe? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. E Deus falava assim, nessa área da sua vida, nessa área aqui, que Ele tem te machucado, nunca mais Ele vai te machucar. Essa guerra aqui, essa guerra que você está passando, essa batalha, essa ferida que Ele nunca mais toca. Então tem guerras na minha vida e na sua vida que estão sendo cessadas de uma vez por todas. Haverão outras guerras.
Haverão outros ataques, haverão sim, porque ele não desiste. Mas nessas áreas específicas, tem áreas específicas na sua vida que esse ataque vai ser cessado. E esse inimigo aí que tocou nessa área nunca mais vai poder tocar nela. Porque nessa área aí Deus vai dar vitória para você. Nessa guerra que tem te machucado tanto, Deus vai te dar vitória. Porque quando o povo passou, quando o últimozinho do povo, Deus esperou o último povo de Israel, aquele monte de gente, o último, quando o último passou, a palavra do Senhor diz que o mar se fechou em cima de Faraó, dos seus cavalos e cavaleiros, e morreram todos. Então naquela área ali, aquele povo ali, aquela perseguição ali, nunca mais aquele povo ia ver. Teve outras perseguições? Teve outros inimigos? Teve, mas tem áreas na sua vida que Deus está cessando a guerra. Tem áreas na minha vida que Ele está cessando a guerra. Então essa Sinara que você está vendo nos vídeos anteriores a esse aqui, aquela primeira ali do primeiro vídeo, lamentando, aquilo é decepção, tá? Decepção. Vou deixar bem claro para vocês que aquilo ali não é perca de pessoas. Eu tô acostumada a levar pancada, tá? Aquilo ali é decepção. E não são decepção de fora, não é decepção de dentro. De pessoas que eu estiquei um tapete vermelho. Quando a pessoa estava chegando, imagina na tua cabeça, você esticava aquele tapete vermelho que ele ia desenrolando assim, para aquela pessoa passar, que aquela pessoa era tão incrível para você. Aquilo ali é decepção. Aquele choro ali é de decepção. De pessoas que deveriam ser o seu espelho. Aquilo é decepção. Duas áreas tremendas na minha vida. E eu sei que aquelas áreas ali que me doeram tanto e já tem bastante tempo que está me machucando. Então eu sei que nessa área o inimigo não vai mais ter como me atacar, porque cessou-se ali as guerras dele. Cessou ali, nessa palavra que Deus me dava ontem, que eu estou dando para você hoje. Cessou a guerra em algumas áreas da sua vida. Deus colocou um fim a alguns embates da sua vida e da minha vida. Glória a Deus. Então se prepara. Você já atravessou, né? Quando eles atravessaram, eles começaram a cantar, a glorificar. Então comece a cantar e a glorificar. E vai vir outras guerras? Vai. Mas se Deus derrubou tantos homens, tantos cavalos, tantos cavaleiros, tantos soldados, porque ali Faraó pegou os melhores soldados dele para acabar com aquele povo ali, acabar com o povo de Deus. O homem iludido, né? E a gente se ilude achando que realmente ele vai acabar com a gente, que o inimigo vai acabar com a gente. Deus destruiu os melhores ali. Dentro do rio ficou os melhores soldados, os melhores carros, as mais lindas carruagens, as mais caras, soldados mais valentes. Todos destruídos por Deus. Porque queriam perseguir, queriam afrontar, queriam destruir um povo que Deus escolheu para vencer. Ninguém derrota quem Deus escolheu para vencer, gente. Em nome de Jesus, eu estou falando isso para mim e para você. Prepara os tamborins. Glória a Deus, prepara o hino de louvor. Porque tem áreas, tem guerras que estão acabadas na minha vida e na sua. Virão outras? Virão. Mas o mesmo Deus que destruiu tudo, o que pode parar na frente dele? O que pode parar na frente desse Deus? O que ele não pode fazer pela minha e pela tua vida? Simbora, em nome de Jesus. Nada mudou. Vamos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus.